Pega a sua Bíblia aí, rapidinho, abra no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. Primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo, nós vamos ler, para começar, um versículo, e depois vou expondo mais a palavra. Aquele relógio ali está atrasado, não está? Ah, beleza, eu falei, o meu... Beleza. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso de número 8, a parte finalzinho do verso, diz assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, por esse culto, Senhor, onde nós homenageamos as mães presentes, mas outras não estão aqui. Então eu te peço a tua bênção sobre todas as mães, não somente da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, mas de todo mundo, porque elas são especiais, elas foram chamadas pelo Senhor para gerar vidas. Que o Senhor as abençoe cada vez mais nesse ministério. E a nós aqui, Senhor, principalmente as mães presentes, as que vão assistir também pela internet, elas possam ser abençoadas com essa palavra, e a todos nós, independente de ser mãe ou não, somos filhos, possamos aprender da tua vontade nesses textos, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, eu já preguei num dia dos pais, e hoje eu estou me completando, estou pregando no dia das mães. Na ocasião, eu lembro-me que foi uma necessidade do pastor Carlos, pela morte do seu pai, e eu tive que pregar, e eu falei sobre o dia dos pais. Hoje está vindo a cirurgia, como os irmãos sabem, e é o dia das mães. Eu não poderia pregar outra coisa senão uma mensagem especial para as mães, tá bom? Uma mensagem, eu espero que possa trazer luz a todas nossas dúvidas, nossos anseios da alma, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela traz anseio, ela sacia nossas necessidades. Bom, eu acabei de ler um texto, que o primeiro capítulo, ele fala sobre uma mãe muito especial. Eu pretendo falar no pouco tempo que me resta, de 2 mães e um filho, para que todos nós cheguemos à reflexão sobre esse chamado, essa vocação, esse mistério de Deus, que é uma mulher ser mãe, e de todos nós sermos filhos. Primeiro, nós acabamos de ler um texto. O texto é as palavras de um homem chamado Eucana, que pela sua cultura e tradição ele tinha 2 mulheres, tá? Uma era Penina, que tinha vários filhos, e ele tinha outra, que era Ana, a qual eu vou abordar nesse primeiro ponto. E a Penina tinha vários filhos, e Ana não. Ana, ela ficava triste, porque uma vez por ano eles iam até o tabernáculo, oferecer sacrifício, adorar a Deus, ali com ofertas específicas, e Ana, ela não tinha filhos, ela não recebia as ofertas para oferecer de acordo por ter filhos, ela recebia por amor, e Ana mostrava sua tristeza para todos. Eu li esse texto aqui, de início, porque Eucana, ele chega para ela, por causa da sua tristeza dela não ter filhos, e diz, algumas frases anteriores, diz assim: Ana, por que você chora? E por que não come? Por que você está aí sofrendo? E por que está de coração triste? Eu não sou melhor do que muitos filhos? Então, toda vez que eu vejo esse texto, eu fico refletindo o quanto é a nossa insensibilidade dos homens, nós homens. A gente não tem, e muitas vezes até algumas mulheres, por não ter a experiência de ter filhos, muitas vezes a gente não tem o tato do que é tão especial para uma mulher ser mãe.
Muitas vezes a gente não consegue, nós não vamos conseguir, por mais que a gente mergulhe, a gente não vai conseguir chegar na dimensão, na sensibilidade de uma mulher ao se tornar mãe. Na sensibilidade e no que ela passa em todo o processo, que não é fácil, a gravidez, o momento da gestação, depois os primeiros dias, onde existe até um problema emocional de rejeição da criança, muitas vezes acontece isso, ou seja, existe um universo todo por trás disso, que não é um universo fácil, não é um universo simples, e muitas vezes a gente que não é mãe, não é pai, ou seja, a gente não está dentro da situação, a gente é muitas vezes insensível, como Eucana. Eu não sou melhor, o cara era rico, o cara dava tudo para ela, ele falou, eu não sou melhor do que 10 filhos, ele não fala de um filho, 10, ela queria ter um. Então muitas vezes a gente não entende esse universo, mas vocês, mães, presentes, e as que nos assistem pela internet, as outras que não estão nos assistindo, vocês têm algo que eu costumo dizer que é algo divino, é algo dado por Deus, porque você gera uma vida. O autor da vida, é por isso que aqueles que leem Juízes, já leram Êxodo, Levítico, vê o quanto Deus não deixava o povo beber sangue, porque Deus, ele valoriza a vida, o viver, esse mistério, esse milagre. Então, nós não conseguimos entender, mas você, mãe, você tem algo divino sobre a sua vida. Você foi chamada, como já foi dito aqui, até de forma repetitiva, para gerar vida. Eucana não entendia. Mas, nessa introdução, eu quero ainda ir direto para o exemplo dela. Versículo 11, você vai ver aí que ela faz uma oração e um voto. Ela queria ter filho, ela estava triste, e ela tem um momento ali, depois deles estarem assentados, depois de eles terem comido, bebido, lá perto do tabernáculo, e ela vai orar. E na sua oração, olha o que ela pede: Senhor dos exércitos, versículo 11, se benignamente aceitares para a aflição da tua serva e de mim, te lembrares da tua serva, não esqueceres, lhe deres um filho varão. A Ana, eu poderia dizer que ela é um exemplo da mãe que ora. A mãe que ora. Ela primeiro orou para ter um filho, ela não podia ter filho. Ela pediu a Deus um filho. E ela não somente pediu a Deus essa bênção, esse milagre, essa ação divina, como eu já disse aqui, já de início. Ela não só pediu uma criança, mas ela dedicou essa criança a Deus. Ela orou para que essa criança servisse ao Senhor. Porque ela diz aqui, mais à frente os irmãos vão observar, que ela faz um voto de Nazireu, ou seja, sobre a cabeça dele não será cortado o cabelo. E isso era um voto que significava: ele vai te servir, eu estou gerando um filho para a tua vontade, para a tua obra. Ana é um exemplo para todas as mães de uma mulher que ora. E quando eu falo disso, não tenho como não lembrar da senhora Joselita Silva Almeida, que é a minha mãe. Lembro-me muitas vezes, até mesmo aqui próximo, no baile da Mineira, na época que ia ir ao baile na comunidade, ainda era algo que não era tão violento, mas mesmo assim eu sofri muitas vezes coisas. Na verdade eu tive livramentos, várias vezes teve tiro no baile, algumas vezes o traficante me confundiu com o policial, com outros amigos. A atitude militar é complicada, né? E aí, ao chegar em casa, depois de uma noite virado, cheio de cachaça, cheio de mergulhado na prostituição, quando eu abri a porta da minha casa, eu vi a minha mãe de joelhos. E no momento eu ouvi ela dizer assim: Senhor, guarda o Carlinho. Guarda o Carlinhos. Não é só o Carlão que é chamado de Carlinho, não, eu também sou. Lá na minha família ninguém fala. Uma vez ela chegou aqui na porta, falou com o irmão Albino: o Carlinhos está aí? Ele ficou na dúvida. Eu não conhecia o Carlinhos. Aí até que ela identificou que era o pastor Luiz. Guarda o Carlinhos. E eu ouvia, aquilo me doía mais ainda. Aquilo me dava uma flecha, porque eu sabia que o meu caminho era o Senhor. E eu sempre digo isso para as irmãs. Quando vem me procurar: pastor, meu filho, isso, eu falo assim: minha mãe orou por mim por mais de 15 anos. E se não fosse a oração da minha mãe, eu não estava aqui no Dia das Mães, falando para você sobre a palavra. Então, mãe, não deixe de orar pelos seus filhos. Amém, queridos? Eu tenho que correr, que o tempo está curto.
teria mais coisa para falar, mas vamos para outra mãe. Abre aí, agora já não é, você vai continuar, primeiro capítulo do livro de Reis, o primeiro livro de Reis. Falei um pouquinho sobre uma mulher, uma mãe que ora. Para você, mãe, não deixar de orar pelo seu filho. Algumas vezes eu falo assim, já falei para algumas mães, quando você vê a igreja, já se o filho não vem à igreja, quando você sentar do lado dele, do teu lado, fala assim, Senhor, bota a mão no banco e fala assim, Senhor, eu quero meu filho um dia aqui comigo. Minha mãe cansou de fazer isso. Hoje todos os filhos da minha mãe são convertidos. E ela sempre dizia para Deus, eu não vou para o céu antes do Senhor converter meus filhos. Então não deixe de orar, mães. Amém, querido? Filhos, nós estamos aqui, porque a nossa mãe um dia orou por nós. Amém? Vamos lá. Mais uma rapidinho, já deu tempo para você achar aí, também o projetor está nos ajudando. Primeiro livro de Reis, no primeiro capítulo, no versículo 17, nós vamos ver uma outra mãe que vai nos dar outra lição sobre nossas mães também. Respondeu-lhe ela, Senhor meu, juraste da tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Versículo 21 agora. Do contrário, sucederá que, quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, amém, queridos? Meu filho, seremos tidos por culpados. Só para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. Aqui nós estamos vendo uma mãe chamada Batseba. Ela é aquela mesma qual o rei Davi adulterou com ela, ainda matou o esposo dela, Urias, e perdeu o seu primeiro filho. Depois que Davi foi perdoado e também chorou pela morte do primeiro filho de Batseba, ele entrou num momento de jejum, de orações, para poder Deus poupar a vida da criança, e a criança morreu assim mesmo. O texto nos fala que logo assim, isso lá, segundo Samuel, a partir do capítulo 12, nós vemos que Davi, ele vai, se casa de vez com Batseba, e aí tem Salomão. Salomão significa paz. Ele dá ao profeta Natã para cuidar de Salomão nos seus primeiros dias, e Deus dá uma palavra para Salomão, para Natã chamar Salomão de Jedidias, ou seja, amado do Senhor. Então Salomão era o filho de Batseba com Davi, o único que nós temos de relato na Bíblia. E Davi, ele fez uma promessa, nós não temos registro de quando foi essa promessa na Bíblia, para Batseba dizendo assim, quando eu morrer, quem vai ser rei no meu lugar vai ser o teu filho Salomão. Porque na situação, quando ele desejou construir o templo, Deus usou o profeta para falar para Davi que ele não iria construir o templo, mas sim o seu filho. Então, em toda a situação, não temos o registro, mas acreditamos que foi ali que Deus falou para Davi, Salomão será o teu sucessor ao trono. E ele fala isso para Batseba. O que acontece? Davi já estava com cerca de 70 anos, já estava próximo da morte. Então, Adonias, o seu filho mais velho que restou, porque já tinha morrido Absalão, já tinha morrido o Aminon. Então, Adonias, que era o filho mais velho, e normalmente o primogênito, ele já aguardava ser o rei, o que ele faz? Ele pega uma cúpula, Joabe, e pega o sumo sacerdote, e alguns, e ele faz uma reunião para poder tomar o trono. Ou seja, meu pai vai morrer, eu vou tomar o trono. Natã, o profeta, que sabia da promessa de Deus para Salomão, que sabia da promessa que Davi deu a Batseba, sua esposa, que quem ia reinar era Salomão, o que Natã faz? Olha só, Batseba, vamos lá conversar com o rei Davi, só para resumir, porque senão Adonias vai assumir, e se Adonias assumir, você e Salomão vão morrer. Por que isso, pastor? Ela fala aqui, nós acabamos de ler aqui, eu e o meu filho vamos morrer. Normalmente, quando um rei assumia o trono, que não era herdado, como foi o caso de Salomão, o rei, ele eliminava toda o partido contrário, vamos dizer assim, assumiu o rei da esquerda, mata todo mundo da direita, para vocês entenderem, assumiu o rei da direita, todo mundo da esquerda mata, era assim que se fazia, por quê? Para eliminar os problemas e as concorrências. Então, Batseba, orientada pelo profeta Natã, ela foi até o rei Davi e lembrou da promessa, requereu a promessa de ele ser rei e automaticamente de ter livramento de morte. Mães, aqui eu vejo uma mãe que trabalhou pelo futuro do seu filho. Ela se preocupou com o futuro de Salomão. Ela brigou, ela foi
em busca de uma promessa. Ela foi brigar pelaquilo que lhe era de direito. Irmãos, que os pais não podem ficar de fora dessa situação. Nós vivemos para poder fazer o futuro dos nossos filhos. Nós não devemos dar nada de mão beijada, mas eles constroem a sua história debaixo do nosso legado. Muitos filhos são abençoados não pelo que eles produzem, mas por causa dos seus pais. Então, a mãe, que muitas vezes ela abre mão de sonhos, de projetos e de outras coisas mais, ela vai se realizar no futuro do seu filho. Eu lembro-me que houve uma festa de formatura, e aí a menina entrou na formatura com uma enxada. Alguns devem ter visto, que já viralizou na internet. E ela falou que entraria com a enxada, para resumir, para agradecer, porque ela se formou, porque os pais dela financiaram toda a faculdade dela, trabalhando na lavoura. Nós nos realizamos no futuro dos nossos filhos. Então, mães, eu sei que vocês já fazem isso, mas muitas vezes a gente precisa ouvir para nos dar mais ânimo, para a gente não desistir. Continue trabalhando pelo futuro dos seus filhos. Pense já no futuro dos seus filhos. Sonhe, ore por quem vai casar com a sua menina, para quem vai casar com o seu menino. Ore pelo futuro deles e invista nisso, porque quando acontecer, quando Salomão sentou no trono, o texto não fala, mas provavelmente ela foi uma rainha mãe, ela se realizou ao ver seu filho sentado no trono. Agora, para a gente terminar, João, ainda tenho 3 minutos aqui até meio-dia, rapidinho. João, abra aí, João, capítulo 19, eu vou ler o versículos 26, João 19, 26. Falei de 2 mães, tá? Uma mãe que é exemplo, que ora pelo seu filho, uma mãe que investe no futuro do seu filho. Agora eu vou falar de um filho. Esse é o Filho de Deus, o nosso Senhor. Vendo Jesus, sua mãe, vendo Jesus quem, gente? Quem era a mãe? Maria. E junto a ela o discípulo amado. Quem era o discípulo amado? Vamos ver quem está bom de Bíblia aí. Ih, rapaz. Top. João quem? O Batista? João Marcos? Quem? É João Marcos? Quem não sabe o nome do Evangelho de Marcos, o autor é Marcos, mas o nome dele era João Marcos. É João, o evangelista. João que escreveu o Apocalipse. João que escreveu as cartas. Beleza? Enquanto a gente prega, a gente ensina um pouquinho. É meu jeito. Vamos lá. O que ele disse a ela? Mulher, eis aí teu filho. E ele depois diz ao discípulo, no versículo 27, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Gente, para ganhar tempo, primeiro, só para ganhar tempo aqui, resumindo. Quando Jesus vira para ela e fala mulher, não é um desrespeito, tá? É a cultura, é outra coisa. Muitas vezes a gente usou esse texto aqui até de forma errada para combater a mariolatria. Não é assim que se combate, é com sabedoria e com texto bíblico da forma correta. Quando ele fala mulher, é porque era cultura. Não é diferente de hoje chegar Claro que às vezes eles falam brincando, o Lucas chegar para a Rosângela, mulher, brincando, não é de respeito, mas muitas vezes um filho de forma geral fala para a mãe assim, mulher, parece de respeito, mas não era cultura, isso é coisa normal para eles lá falando, tá? Tanto que ele fala lá em João capítulo 2, versículo 4, ela chega assim, acabou o vinho, ele fala assim, mulher, o que tem eu contigo? Ali no contexto, para resumir, traduzindo melhor para o nosso texto em português, nessa aí a nova tradução da linguagem de hoje, até foi feliz, que diz assim, praticamente assim, calma, por que você está tão ansiosa? Porque ali era um casamento de parente dele, era de proximidade. Então quando ele fala, mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ele fala, calma, não se mantenha ansiosa, as coisas vão resolver, calma aí, ainda não é a hora, por isso que não é chegada a minha hora. Então a tradução, ela foi meio literal ao texto, e aí trazendo para a nossa cultura, a gente vê um texto assim, e aqui nesse caso, muitos eruditos, ou seja, estudiosos, acreditam que João, ele era, aqui no versículo 25, você vai ver que fala assim, mãe de Jesus e a irmã dela, provavelmente essa irmã dela seria a mãe de João, é possível de João ser parente, primo de primeiro até de segundo grau de Jesus,
Então, Jesus, ele era o primogênito de Maria, ele era o filho mais velho. Então, era da cultura, quando o pai morria, quem assumia a mãe era o quê? O filho mais velho. E quando o filho mais velho morria, ele passava para o filho mais novo cuidar da sua mãe. Então, ele não tinha nenhum dos seus irmãos, os seus irmãos vieram a se converter depois, tanto que quem escreveu a carta de Tiago é o meio-irmão de Jesus, é filho de Maria também. Então, ele não tinha o seu irmão mais velho que se seguia para poder passar a responsabilidade. Ele está na cruz, a cena é tristeza total. Então, ele olha para João, primeiro ele fala que Maria está do lado de João, e ele fala assim: mãe, mulher, aí está o teu filho. Se apega a ele, e fala, chegou para o discípulo amado: discípulo, aí está a tua mãe, cuida dela. Nós vemos no texto que ele vai depois leva para sua casa. A tradição nos conta que eles, fugindo da perseguição, foi parar em Éfeso. Daí que vem toda a adoração para Maria, a Diana de Efésio, essas coisas. Aí deixa para outro dia que o meu tempo já está acabando, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem, gente, que no momento ali, Jesus, ele estava no momento da sua crucificação de morte, mas como filho, ainda que sendo Deus, ele não abandonou a sua mãe. Ele se preocupou com a sua mãe. Todos os presentes aqui somos filhos, nem todos somos mães. E nós não devemos abandonar as nossas mães. Quando minha mãe esteve internada, eu vi mães no hospital da Marinha, que não tinham ninguém para acompanhar suas mães internadas. A gente não precisa lembrar da mãe, claro, o dia está aí, a gente tem que comemorar, fazer, é isso tudo, mas não precisamos só do dia das mães para honrar nossas mães. Inclusive, lembrando, o texto diz assim: honra teus pais, pai e a mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Aí, isso lá em Êxodo. Paulo, endossando, ele diz assim: é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, eu cumpro e tenho promessa. Então, meu irmão, minha irmã, a todos nós, inclusive a mim, quantas vezes eu me cobro, Senhor, eu poderia ter feito mais. Daniel, tem a foto aí para terminar aqui. Eu pedi para o Daniel colocar uma foto ali que eu passei para ele. Aqui tem a foto, na despedida, na cerimônia de despedida minha da Marinha. Ali tem duas mães. A da esquerda, eu postei essa foto na rede social e falei assim: indo para casa, me despedindo da Marinha com as duas mulheres mais importantes da minha vida. A da esquerda é a minha mãe, a senhora Joselita Silva Almeida. O que ela passou para que eu, não é para eu só ser crente não, para eu ser fuzileiro naval não, o que ela passou para me dar comida, se eu contar para vocês aqui, vocês vão entrar em depressão. Então, eu devo tudo a essa mãe, a minha mãe, que está. E à direita está a Adriana Machado Ferreira Almeida, que é a minha esposa, eu costumo dizer a esposa mais linda do mundo, que outro dia a gente conversando, ela falou assim, ela refletindo sobre a vida dela, sobre as coisas, eu disse assim para ela assim: você já parou para refletir que quando alguém me elogia por eu ter sido um excelente fuzileiro, ser destaque no quartel, ou me elogiam por eu ser um bom pastor, essas coisas, ainda que eu não me considere essas coisas, falando para ela, não foi por causa de mim, não, quando alguém elogia o Davi, não é porque o Davi, mas por trás disso tudo existe uma coluna, como foi dito aqui, existe uma mulher que abriu a mão de mim, muitas vezes, saindo da madrugada da igreja para atender pessoas, indo na casa de pessoas, e tinha uma mulher em casa cuidando do meu filho. De uma mulher, eu falei isso para ela, existe uma mãe que cuidou mais do meu filho do que eu, porque eu tinha que me dividir entre a marinha e a obra, muitas vezes. E se hoje o nosso filho está se formando, e está sendo um jovem de destaque, não é por causa do pai Luiz, eu contribuo muito, mas é porque existe uma mãe que doou a sua vida, inclusive abriu mão dos seus sonhos. Para quem não sabe, na época ela abriu mão da faculdade que ela queria, não, eu engravidei, eu vou cuidar do meu filho. Então, duas mães que eu quero honrar, que eu sei que você também quer honrar a tua mãe. Então, duas mães que me ensinam muito, como essas da Bíblia, como muitas que estão aqui, que muitas vezes não são minhas mães, mas são minhas mães espirituais, que falam assim: pastor, como o senhor está? Pastor Carlos, pastor, como o senhor está? Pastor Jorge, ou seja, honra todo mundo na igreja. Então, mães, eu queria pedir para toda a igreja, dar uma salva de palmas a todas as mães, porque elas merecem mais do que elas sejam sempre abençoadas.
Que as nossas mães, vocês mães, sejam sempre abençoadas e guardadas pelo Senhor.